Como é que você ganha a vida? Essa pergunta é muito feita. Como é que você ganha a vida? Qual que é o teu jeito de ganhar a vida? E eu estou usando aqui a expressão em duplo sentido. Isto é, como é que você ganha a vida no sentido de como é que você obtém teu meio de sustento? Mas há uma segunda maneira de pensar isso. Como é que você faz para que a tua vida não seja perdida? Eu gosto mesmo de lembrar o quanto que é impactante algo que está num dos evangelhos. Para uma pessoa aqui, entre nós que tem algum acesso à Bíblia dos cristãos, já deve ter notado. Os cristãos têm 4 relatos oficiais sobre a vida de Jesus de Nazaré, que são chamados de evangelhos, os evangelhos canônicos, são 4 deles. 3 deles são sinóticos, isto é, eles contam uma história paralela, que é o evangelho de Mateus e Lucas, e de Marcos, e um não é sinótico, que é o evangelho de João. Mas o evangelho de Marcos tem uma expressão, e tanto faz se tem religião ou não, porque essa é uma escolha tua, tanto faz se é cristão ou cristã, essa é uma escolha tua, você pode ter ou não ter, mas há algumas formas de aconselhamento que nos servem. No evangelho de Marcos, há ali o registro de uma fala, ele atribui, claro, a Jesus de Nazaré, está ali no capítulo 8, em que Marcos escreveu uma das frases que mais me perturba, no bom sentido. Que há coisas que nos perturbam no mau sentido. Há coisas que nos perturbam e nos fazem ficar chateados, tristes. E há algumas coisas que nos perturbam fazendo com que a gente pense, reflita, medite. E ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, ele escreveu, citando, segundo ele, Jesus: de nada adianta a uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Aliás, o texto original é: de nada adianta a um homem ganhar o mundo se ele perder sua alma. Em outras palavras, de nada adianta você ter tudo se a tua identidade, tua autenticidade, teu propósito, isto é, tua verdade, ela vai por terra, ela desaba, ela é esmagada. Essa frase vale pensar, porque essa frase nos coloca um impositivo, nos coloca algo que a gente chama em filosofia de imperativo, que é nós entendermos que o propósito, sendo benéfico, sendo algo legítimo, sendo decente naquilo que fazemos, ele nos dá vida em vez de tirá-la ou diminuí-la. De nada adianta uma pessoa ganhar o mundo se ela perder sua alma. Isto é, se ela for devorada por aquilo que pode ser a ganância, pode ser o egoísmo, pode ser a arrogância, pode ser o desvario. Por isso, eu gosto e vou fazer essa pergunta aqui agora, não para você responder ou para eu responder, mas para nós pensarmos. Como é que se ganha a vida? Essa pergunta é muito feita. Como é que você ganha a vida? Qual que é o teu jeito de ganhar a vida? E eu estou usando aqui a expressão em duplo sentido. Isto é, como é que você ganha a vida no sentido de como é que você obtém teu meio de sustento? Mas há uma segunda maneira de pensar isso. Como é que você faz para que a tua vida não seja perdida? Isto é, para que ela não seja demolida, erodida por aquilo que é a pequenez, a tolice, a redução. Como é que você ganha a vida? Há pessoas que ganham a vida cuidando de vida. Há pessoas que ganham a vida encantando a vida. E essas ganham a vida nos dois sentidos, de modo muito mais denso. Há pessoas que ganham a vida apenas no sentido material, do sustento econômico, do acúmulo de patrimônio, que não é ilegítimo se agregado à ideia de ganhar a vida no outro modo que eu aqui lembrava. Uma pessoa que ganha a vida, ou seja, que não a perde, não a desperdiça, não faz com que ela se esvaia, é uma pessoa
marcada por uma grande decisão. Ter uma vida com propósito, ter um trabalho com propósito. Uma das frases mais curiosas que eu ouço no mundo das empresas, ou no mundo do trabalho em geral, é uma que eu vou dizer agora. Quando a pessoa vira e diz assim, olha, eu adoro o meu trabalho, mas eu detesto o meu emprego. Eu adoro o que eu faço, mas eu detesto o meu emprego. Isto é, o lugar, o modo de ação, aquilo que é necessário que se tenha como convivência. E você tem também o outro modo. É assim, eu adoro o meu emprego, mas eu detesto o meu trabalho. Ou seja, gosto de alistar, gosto daquela convivência, mas aquilo que faço não me realiza. Uma das coisas mais bonitas, e eu gosto de fazer isso, há um livro que dá título a esta reflexão, chamado Por que Fazemos o que Fazemos? E ele trata disso, que eu estou aqui dizendo agora. Ele não é um único. Houve uma época em que, ao término de uma atividade, não era tanta gente, havia uma sessão de autógrafo. Hoje a gente não consegue mais fazê-lo pelo número de pessoas e também pela necessidade de proteção nossa em relação a algumas das coisas que nos circundam. Mas hoje é um outro modo, que eu não chamo mais de autógrafo, eu chamo de fotógrafo. O que é isso? É quando eu terminar aqui, quando eu terminar a minha exposição, eu ficarei sobre o palco e, se você desejar, de modo tranquilo, ordenado, você se aproxima com a tua câmera e aí eu fico andando para lá e para cá, que nem um caranguejo, dado que eu tô. Vou até lá, depois eu volto, vou até lá e volto. E você faz uma selfie, se você desejar assim. Há pessoas que gostam de fazê-lo, depois posta. Mas se você tiver com algum dos meus livros, faça a selfie segurando o livro. Porque aí sai você, o livro, e eu sorrindo, E isso é gostoso, porque é uma forma de lembrança, de memória, que nos ajuda bem. E nesse livro, Por que Fazemos o que Fazemos, a primeira frase que nele está, isto é, o que nós chamamos de epígrafe no livro, é uma frase de um poeta gaúcho, que eu tenho uma admiração imensa, que é Mário Quintana. Talvez seja o poeta que eu mais cite, nos lugares. O grande Mário Quintana, um gaúcho nascido em Alegrete e que faleceu em 1994, no dia 5 de maio. É fácil lembrar, porque ele morreu na mesma semana que o Ayrton Senna. Esse ano morreu no domingo e ele na quinta-feira. Mário Quintana tem várias coisas maravilhosas. Uma delas, eu sempre que posso trago à tona, aliás, duas delas. Mário Quintana, eu já disse isso em algumas palestras ou no mundo digital, mas gosto de trazer à tona. Mário Quintana tentou entrar 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. 3. E foi recusado. Não aceitaram Mário Quintana na Academia Brasileira de Letras. Um lugar cheio de imbecis e vários que não são. Um lugar que já teve vários imbecis e vários que não eram. Não aceitou Mário Quintana. Aliás, sabe quem não entrou também na academia? Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Monteiro Lobato. Nesse momento está se candidatando à Academia Brasileira de Letras, uma das pessoas mais admiráveis para mim, que é Maurício de Souza, um paulista nascido em Santa Isabel, mas que fez a sua vida ali em Mogi das Cruzes. Eu tenho 3 livros com ele. Eu faço o texto, ele faz as histórias com a Turma da Mônica. É uma pessoa assim, incrível em termos de afago, de afeto, e que agora está se candidatando também. Pois bem, Mário Quintana foi recusado 3 vezes na Academia Brasileira de Letras. Vocês sabem que, como bom poeta que tem um propósito firme, ele deu o troco muito bem dado. Para dar o troco em que o recusou, ele fez um poema. Vocês conhecem, chama Poeminho do Contra. Não é poeminha, não, é Poeminho do Contra. Aliás, esse poeminho, ele devia aparecer em vários lugares. O André, meu filho, que tem mais idade, que está sentado aqui, sabe que eu tenho esse poeminho pendurado numa das paredes ali do Parque Tatu, uma coisa gostosa, porque o que é que escreveu Mário Quintana? Guarde essa frase aí, que ela vai servir para algumas coisas na vida, quando as pessoas, vez ou outra,
em vez de serem colaborativos contigo, buscam ser demolitivos. E ele escreveu, é uma prova. Ele diz, todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarei. Olha que coisa genial. Todos esses que aí estão, atravancando meu caminho, eles passarão, eu passarei. Parece frase de para-choque de caminhão no Paraná. E eu sempre penso isso em relação a algumas coisas na vida, e algumas pessoas têm para-choque de caminhão que é assim, na subida você me aperta, na descida nós acerta. Na subida você me aperta, na descida nós acerta. Olha que coisa boa. Mari Quintana tem uma outra prova que quase eu a disse, porque ela aparece como epígrafe do livro, né, que eu mencionei, o porquê fazemos o que fazemos. E essa trova diz, um dia pronto, me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo é deixar de viver. Olha que inteligência, um dia pronto me acabo, seja o que tem de ser, morrer que me importa, o diabo, o horror é deixar de viver. E deixar de viver não é apenas perecer o corpo. Deixar de viver é morrer tua dignidade, tua esperança, teu desejo, teu afeto, tua amizade. É ter uma vida a qual falta graça. Quando eu penso em vida, trabalho e propósito, eu acho que para que a nossa vida não seja uma vida banal, fútil, uma vida sem sentido, é preciso que o nosso propósito seja, antes de mais nada, o de deixar nossa vida e a vida de outras pessoas conosco mais cheia de graça.